Gênesis, capítulo de número 39, e versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podem se assentar, meus queridos irmãos. Glória, glória, glória a Deus. Meditar na palavra do Senhor. O contexto você conhece. Você sabe quem foi José. Você sabe ou conhece a história de José. Aquele jovem sonhador que teve as visões que Deus lhe deu em sonho, e como que Deus o ia abençoar, prosperar ricamente a sua vida. Você sabe que quando ele começa a contar os sonhos que ele tinha, as revelações que ele tinha, a ira dos seus irmãos começou a brotar em seus corações contra José. Mas o que é interessante é que Deus ele tinha um plano na vida de José, porque ele sabia, Deus sabe o que aconteceria lá na frente. E Deus então agora escolhe a José para um propósito, para algo que ele queria realizar lá na frente, mas que no momento, no agora, José não podia compreender. Ele simplesmente se dedicava, ele simplesmente sonhava. E ele era amado do seu pai Jacó. E você conhece a história que, de repente, José, por que ele era odiado pelos seus irmãos? Porque o seu filho, José, de Jacó, o filho de Jacó, José, o seu irmão, ele revelava e contava ao pai as coisas más que os seus irmãos faziam. E porque ele contava os sonhos que ele tinha. E José não era o irmão mais velho também. Todavia, o Senhor era com José. E nós vemos então que um certo dia José foi ver como seus irmãos estavam. E eles armaram um plano de acabar, vamos acabar com José, e o plano era matar o menino. Mas um deles, Rubem, disse, não vamos fazer isso, sujar a nossa mão. Mas atiraram ele no calabouço. E depois de um tempo, ia passando uma caravana de ismaelitas, tiraram ele, venderam ele para os ismaelitas como escravo.
o que nós vamos falar para o nosso pai? Eles mataram um cordeiro, mataram um bezerro, sujaram a manta de José com sangue, e depois vieram a seu pai dizendo: nós encontramos esta manta no caminho, não seria do seu amado filho José esta manta? E Jacó olha aquela manta e diz: esta é a manta do meu filho, uma fera deve ter vindo e devorado o meu filho. Mas não, José estava lá na caravana dos ismaelitas no barulho. E nós vemos que quando ele chega no Egito, é onde nós lemos, o contexto é esse, ele chega no Egito como escravo. Potifar compra José dos ismaelitas, é um escravo que vai trabalhar na casa de Potifar. Mas diz a palavra do Senhor que Potifar, ele comprou das mãos dos ismaelitas a José. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor estava com José e foi varão próspero. O Senhor estava com José e foi varão próspero. Você pode repetir isso? O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele E foi varão próspero. E aqui, como nós lemos, Potifar percebendo que Deus estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Não era ele que fazia prosperar, era o Senhor que prosperava. José achou graças aos olhos de Potifar. E então Potifar coloca tudo que ele tem nas mãos de José. Porque José era próximo. E por que ele era próximo? Porque o Senhor estava. Agora, esse é o contexto que nós vemos. E você sabe o final da história, que José, ele sofreu, ele foi caluniado, ele foi para a prisão. Na prisão Deus prosperou ele também. E depois ele tem o discernimento do sonho do padeiro e do copeiro. E certo dia, o faraó, que era o rei do Egito, tem um sonho. Ele chama todos os adivinhos para discernir o sonho que ele tinha e ninguém soube. E então o copeiro do faraó, que saiu lá da prisão, lembra-se de José, passado 2 anos. Ele lembra-se de José e diz: ó faraó, lá na prisão tem um que é hebreu. Quando eu estava lá, ele soube discernir o meu sonho. E então o faraó manda chamar a José. Quando José chega na frente de Faraó, Faraó lhe conta o sonho. E Deus revela a José qual era o sonho de Faraó: 7 espigas magras, 7 espigas gordas, 7 magras, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. O que significa isso? Porque as magras engoliam as gordas, as espigas magras engoliam as espigas gordas. E José disse: são 7 anos de fartura, mas depois dos 7 anos de fartura vai vir 7 anos de escassez. E então Deus Faraó coloca José como governador do Egito, para que venha administrar os 7 anos de fartura, para que eles pudessem passar os 7 anos de fome. E você sabe como que Deus abençoou? Aleluia. Mas o que eu quero estudar aqui com vocês nesta noite são as lições que podem mudar a nossa vida, seguindo o exemplo de José. Ei, eu não estou dizendo que você não vai ter sofrimento. José teve sofrimento, e dos bravos. Você acha que ser jogado numa cisterna não é? Você acha que ser vendido como escravo, sem ter sido escravo, porque ele era livre, simplesmente porque o seu irmão vão vender ele, pronto, e de repente ele se torna um escravo, porque venderam ele. E depois ele está na casa de Potifar, a mulher tenta contra ele, ele foge e ainda vai para a prisão.
E lá na prisão ele interpreta o sonho, mas o copeiro que voltou vivo lá para o palácio esqueceu-se dele. Então eu não estou dizendo que nós não teremos, mas se nós aprendermos as lições que José pode nos ensinar, o Senhor pode nos tirar, nos fazer prosperar, colocar em lugares altos. Quando eu tomo a decisão de mudar. E são decisões que não é Deus que vai me convencer, são decisões que eu devo. São decisões que eu devo decidir, né? Desculpe pela redundância, são decisões que eu devo decidir, mas eu preciso tomar essas decisões. A primeira decisão, ou a primeira atitude que José tinha, que eu quero aqui mencionar com os meus irmãos, para que eu possa mudar de vida, é decidir sempre pela verdade. A verdade, meus irmãos, ela sempre vai nos defender. Quando você anda pela verdade, a verdade sempre vai te defender. A mentira, não importa quanto tempo a mentira ela possa ficar encoberta, ela sempre vai ser mentira. E quando a mentira ela é descoberta, cai por terra tudo os argumentos que o mentiroso estava usando. Não tem jeito. José, ele sempre optava pela verdade. Ele contava muitas vezes aos seus pais as mentiras do seu irmão. Mas isso gerou uma inveja muito grande, uma ira, uma raiva no seu irmão. Mas ele optou, ainda que foi por via do sofrimento, mas ele sempre esteve com a verdade do seu lado. E por isso que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. É por isso que Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você só vai ao céu, você só chega a Deus se você andar na verdade. Segundo Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela a verdade. Quando estamos na verdade, nada pode contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E em Provérbios 12, 17 diz o seguinte: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. E ninguém quer andar na injustiça ou ver a injustiça, não é? José venceu, embora sofreu muito, mas ele venceu, porque ele sempre optou pela verdade. Aleluia! Então, vamos parar com jeitinhos. Mas é o jeitinho brasileiro, mas é uma mentirinha, não é uma... As mentirinhas, isso, amados, eu não estou dizendo aqui que nós não podemos pecar, mas nós temos que lutar contra o pecado em nossa vida mesmo. E é isso que a Bíblia diz que é a nossa guerra. É eu me autocombater e dizer: Senhor, eu quero andar na sua verdade. A verdade do Senhor. O segundo ponto, o primeiro ponto é andar na verdade. O segundo é ser participante dos planos de Deus.
O povo de Israel, presta atenção, Jeremias havia profetizado a eles: olha, vocês serão levados cativos à Babilônia, porque não obedeceram. Aí sabe o que aconteceu? Apareceu um monte de falsos profetas, aqueles que se dizem que é, mas não é verdade, é o falso. Começaram a dizer: não, mas ó, vocês vão ficar lá 2 anos só, depois o Senhor vai fazer vocês voltarem. Não, olha, não se preocupe, porque começaram a profetizar coisas boas ali no povo de Israel. E outros já desanimaram, dizendo: ó, vai acabar tudo, vai, né? E de repente Deus usa o profeta Jeremias no capítulo de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, se não me falha a memória, salvo engano. A palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamento de paz. O Senhor já tinha um plano traçado para o povo de Israel. Quando Deus chega para Abraão, ele diz: Abraão, a sua descendência ficará 400 anos escravos no Egito. Eram planos de Deus. Quando você olha o profeta Jonas, qual era o plano de Deus para a cidade de Nínive? O Senhor queria salvar Nínive e disse: vai, Jonas, desce a cidade de Nínive e pregar o evangelho. Tá bom, Senhor. Ele desce e ele pega o barco que vai para Tarsis. Então Jonas vai parar na barriga de um grande peixe. E lá na entranha do peixe, ele ora a Deus, se humilha e diz: ah, meu Senhor, tem misericórdia porque eu pequei contra ti. E então o peixe vai lá e vomita ele na praia. E Jonas caminha até a cidade de Nínive e vai pregar o evangelho. Qual que era o plano de Deus? Salvar a cidade de Nínive, assim como foi feito. Mas Jonas tentou fugir do plano de Deus. E aí só dificultou as coisas. Você lembra de Maria? O Natal está chegando aí, é o nascimento de Jesus. O anjo aparece para Maria e diz: e o Espírito Santo concederá, se dará a luz. Aleluia! Ao Salvador. O que foi Maria? O que foi que Maria disse para o Senhor? Eis-me aqui. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi o que Maria disse: que os planos de Deus se cumpram em minha vida. E às vezes o plano de Deus ele vai de encontro. Ele vai contra os nossos planos. A gente quer andar para cá e Deus está falando: não, você vai para lá. Não, Senhor, eu quero da minha maneira. E Deus diz: não é da sua maneira, é da minha. Abraão, sai do meio da tua casa, da tua parentela. Só que Abraão não queria ficar lá no meio da família dele. Talvez quis, mas Deus disse para ele, ele falou: vou no plano de Deus. Jesus chama os 12 discípulos. Talvez Pedro podia dizer: não, eu prefiro ficar pescando. Mas não, ele larga a rede na mesma hora e vai fazer o plano de Deus. Aleluia! Não é? Você lembra da parábola do filho obediente? Um certo senhor tinha 2 filhos e ele chega para um filho e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. E aí o filho disse: tudo bem, pai, eu vou. Mas deu meia volta e foi fazer outra coisa. Ele chegou para o outro filho e disse: filho, vai trabalhar na vinha hoje. O outro filho disse: pai, eu não vou não.
E ele saindo foi trabalhar na vinha que o pai havia mandado. Aí o Senhor pergunta, qual dos dois foi o filho obediente? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia, mas acabou? Quando nós fazemos ou estamos debaixo dos planos do Senhor, as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus vem em nossa vida. Você acha que José queria ser escravo? Você acha que José queria ir para a prisão? Mas mesmo sendo escravo, mesmo sendo servo de Potifar, mesmo estando na prisão, ele sabia que ele estava debaixo dos planos do Senhor. Como é que você comprova isso? Quando ele encontra os seus irmãos, você lembra? E os irmãos começam aqui, ele já é um governador, tem todo o poder. Os seus irmãos, ele se revela aos seus irmãos dizendo, ó, eu sou José, o seu irmão, a quem tu vendeste no Egito. E ele olha para os seus irmãos e diz assim, não fique se sentindo mal, meus irmãos, pois eu sei que tudo isso foi um plano do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como governador. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor para mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que virá pra nós. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. O terceiro ponto é: você quer uma mudança de vida? Primeiro, decida pela verdade. Segundo, decida participar dos planos de Deus. Terceiro, decida servir. O Senhor nos chamou, meus irmãos, para uma obra. E a obra que nós temos que fazer é servir. Você já leu aquelas frases de caminhão lá na coisa? Como é que fala? Na rabeira de caminhão? Existe uma frase que diz: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. E Jesus, ele deixou toda a sua glória. Você sabe fazer o quê? Servir a você e servir a mim. Ou você acha que ele precisava entregar a vida dele, sofrer, ter suas mãos furadas, seus pés furados, ter a coroa de espinho? O pastor estava pregando isso ontem. Ser chicoteado por nada. O objetivo maior de Jesus foi nos salvar. Só que para ele nos salvar, ele veio como servo. Ele não veio como rei. E ele nos deu o maior exemplo. José, ele servia na casa do seu pai. José, ele servia na casa de Potifar. José, ele servia na prisão, ele servia. José, ele serviu no palácio. Em todos os lugares que ele ia, ele era servo. Ou em outras palavras, ele estava para somar. Eu não posso fazer muito, mas o pouquinho que eu faço, estou te servindo.
E a servidão, ela está associada à humildade. Você já ouviu falar do servo da orelha furada? O servo da orelha furada era aquele servo que ele era servo mesmo, ele tinha que trabalhar. Tem até algumas ilustrações, e eu não vou por causa do tempo me deter, mas que vinha alguém lá e comprava aquele servo, aquele escravo. E de repente aparecia algum homem bom e comprava o escravo e dava carta de liberdade para aquele escravo. Só que às vezes o escravo, ele se simpatizou com aquele que comprara a sua carta de liberdade. E ele dizia: a partir de hoje, eu não vou te servir como escravo, eu vou te servir não por obrigação, mas eu vou te servir porque eu quero servir ao Senhor. E então eles furavam a orelha desse escravo. Era um escravo que queria servir, não por obrigação mais, mas ele servia porque ele queria servir, ele queria trabalhar para aquele Senhor. E o servo do Senhor é da mesma maneira. O Senhor não te obriga a você a servir a Ele. Mas nós podemos nos tornar, se nós quisermos, um escravo ou um servo da orelha furada. Eu sirvo a Deus não porque eu preciso, não porque eu quero que Deus me abençoe, não porque eu preciso ter uma religião, não, nada disso. Eu sirvo a Deus porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário e Ele me amou primeiro. Ele deu a vida dele por mim lá na cruz do Calvário. E através da vida dele, do sangue dele vertido, eu amo e eu quero servir a Ele de todo. Seja servo, porque quando você serve, você está plantando, e a lei da semeadura, ela é divino. A lei da semeadura é divina. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar batata, você não vai colher milho, você vai colher batata. Então eu vou trabalhar. Quero trabalhar para ver Senhor. A palavra do amor, quero eu cantar e orar, preocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor, trabalhar e orar, será a vinha do Senhor. Eu quero estar ser servo do Senhor. Eu vou trabalhar para o Senhor. Quando você trabalha na obra do Senhor, você está plantando. Às vezes demora para vir a colheita, né? Por isso que a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias Ele voltará a ti. Muitos os têm por tardio, né? Mas o Senhor sempre tem os seus propósitos, os planos de Deus. Decida pela verdade, decida participar dos planos de Deus, decida servir. E aí, decida não pecar contra Deus. Você quer ser próspero? José, você sabe, ele decidiu. O que é o pecado? A palavra, no sentido original do pecado, ela diz errar o alvo. É você, eu já expliquei isso outro dia. É você atirar uma flecha querendo acertar o alvo e você erra. Isso é pecado. Pecar é sair do propósito que você tinha. É como um trem que descarrila, sabe? Ele sai da linha. Isso é pecar. Pecar é não fazer do pecado uma rotina, porque aí já se torna iniquidade, não pecado.
Em 1 João capítulo 3, versículo 9. Eu anotei aqui. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. O que é praticar? Alguém pratica esporte? Alguém pratica natação? Ah, então ele vai lá uma vez por ano, mas de vez em quando é isso? Não. Praticar é você treinar, não é? É você ensaiar, não é? É você estar praticando, não é? Aí João está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Ele não está dizendo não comete, ele está dizendo cometer é uma coisa, praticar é outra. Todo que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Nasceu de Deus? Então a semente de Deus está nele. Você está entendendo? A semente do Pai está nele. Então ele não pratica o pecado. Ele pode até cometer. E cometer vem de um erro, de um acidente, de algo que aconteceu sem intenção. Isso é cometeu. Mas praticar não. E João está dizendo: tudo que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Aleluia. Olha que a palavra de Deus diz: amar ao Senhor sobre todas as coisas. O salmista Davi, ele disse no Salmos capítulo 119, o que ele disse? A tua palavra, Senhor, eu escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Era um desejo. E salmista, olha como Davi foi próspero, meus irmãos, e abençoado. Por quê? Porque a decisão de Davi era de não pecar contra Deus. E José da mesma maneira. Ou ele não teve chance de pecar? Ou ele não podia blasfemar do Senhor, ou xingar a Deus, ou falar que Deus não fez? Olha esse calabouço aqui, Deus não está nem aí. Olha eu escravo aqui, ó Deus, você não está me vendo não. Ele podia. Aleluia. A gente fica bravo com Deus quando as coisas não andam bem. E o Senhor vai deixar no forno lá, que ele fala todo dia, até tirar de nós toda a impureza. Aí quando nós dizemos: Senhor, faça Paulo, você não viu Paulo? Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Olha, eu já fui açoitado, batido, fui perseguido, apedrejado, naufrágio. Mas eu salve para o alvo pelo prêmio da soberana ação de Jesus Cristo. Ele olhava para frente. Ele não tinha por valiosa a vida dele nesta terra, porque ele decidiu não pecar contra Deus. Eu vou correr. Se antes José, a mulher de Potifar foi para cima de José, e José fugiu, porque ele não queria pecar contra Deus. Isso foi uma decisão dele. Porque ele não queria pecar contra Deus. Ele poderia ter ficado com a mulher de Potifar, escondido, sem ninguém saber. Ele poderia passar em branco à vista dos homens, porque diante de Deus não. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então às vezes a pessoa pensa que está fazendo, enganando, mas aquele abismo já está chamando o próximo. E de repente, se José não tivesse tomado a decisão de não pecar contra Deus, a mulher ia começar a chantagear ele todas as vezes, talvez. E aí de repente ele estaria num abismo, e outro que chamou outro, que chamou outro, que chamou outro. Quando eu decido não pecar, a bênção de Deus vem sobre a minha vida, a prosperidade de Deus desce sobre mim. O
quinto lugar, se eu quero mudança de vida, fugir da aparência do mal. Aleluia. Como que é possível? O que me ajuda a não pecar contra Deus? É eu fugir das pequenas coisas que podem me levar ao pecado. E a aparência do mal é isto. É quando o inimigo joga o seu engodo, a sua isca. E eu ouvi uma pregação e eu concordei com o pregador quando ele disse que a melhor maneira de nós vencermos uma tentação é fugir dela, não enfrentar. E o que José fez? Ele fugiu. Não, mas eu sou forte, eu sou muito espiritual, eu oro muito, eu jejuo muito, então eu enfrento as tentações. Para quê? Foge dela. Às vezes as pequenas coisas que nós achamos que são pequenas boas coisas podem levar a grandes más situações. E o sábio, lá em Eclesiastes, Aleluia. ele diz o seguinte, Eclesiastes 10, que uma mosca estraga todo o perfume. O perfume ele perde todo o cheiro por causa de uma mosca que morre dentro do perfume. Eclesiastes capítulo 10, versículo. A Bíblia Sagrada diz que um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Você não precisa pôr muito fermento para que a massa cresça, não é verdade? Você põe só um pouquinho de fermento, aquele pozinho, leveda toda a massa. E às vezes, por causa disso, as bênçãos de Deus não vêm sobre a nossa vida. Em sexto lugar, decida andar com Deus. É andar com Deus. Em Amós, o profeta Amós, ele diz o seguinte: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Pode dois caminhar juntos se eles não tiverem de acordo? Não, não dá, né? Assim somos nós com Deus. Imagine você caminhando com o seu amigo, com alguém assim chegado. E de repente, um certo dia, esse seu amigo, nessa caminhada que vocês vão andar, ele resolva levar um apito daquele bem barulhento e ele fica o tempo todo apitando, e vocês vão andar por quilômetros. Que legal que você vai ser, não é? Não. Vai chegar uma hora que você vai começar a dizer: não, para com esse barulho. Não, olha, tá. Agora imagine nós com Deus. Temos que estar em comunhão com o Senhor para andar com Ele. Você está entendendo? Eu preciso estar andando com Deus, mas eu preciso estar em contato com Ele. Queres neste mundo ser o vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Faz o quê? Guarda o contato com seu Salvador. Guarda o contato com seu Salvador. E o quê? E as nuvens do mal não te cobrirão. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com Deus Salvador. E é por isso que o Senhor
cessar. Meu Deus, glória. Porque quando você ora sem cessar, você acorda de manhã, você está em contato com Ele. Quando você vai sair para o trabalho, na condução, você ora a Deus, Senhor, veja. Quando chega na hora de comer, você agradece a Deus pelo alimento, Senhor, obrigado. Passa mais um pouquinho, você está trabalhando e você começa a falar com Deus, Senhor, olha a minha vida, Senhor, eu te louvo porque o Senhor abençoou desta maneira, mas também tem esse outro lado aqui, e você está em contato com Ele. Isso é caminhar junto com Deus. Isso é andar com Deus. É a todo momento, a toda hora, você estar na presença de Deus, clamando ao Senhor. Isso é caminhar com o Senhor. E é por isso que Paulo, ele diz, em 1 Coríntios capítulo 10, 31, se você come, se você bebe, ou se você faz qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está comendo? Que seja para a glória de Deus. Está bebendo? Que seja para a glória de Deus. Está fazendo qualquer outra coisa? Que seja para a glória de Deus. Mas se o que eu vou fazer não é para a glória de Deus, eu não faço. Aí eu viro aquele companheiro que fica apitando, aquele companheiro que, que incomoda, aquele companheiro que não... Você está entendendo? Eu preciso estar em comunhão com Deus e caminhando com o Senhor. E olha da Bíblia Sagrada os que andaram com Deus. Como que Deus o abençoou. Eu preciso andar com Deus. E em sétimo lugar, decida sempre manter o seu compromisso com o Senhor. Quando todo mês aqui na mensagem, na cerimônia da ceia, nós lemos a palavra de Deus em Coríntios capítulo 11, versículo 23. Que diz, semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O cálice do Senhor, o sangue de Cristo, é o novo testamento, é a nova aliança que o Senhor fez conosco. A pessoa, quando ela se noiva, quando ela se casa, qual é o símbolo de compromisso que ela recebe para demonstrar a todos que ela é comprometida? Uma aliança no seu dedo, um anel no seu dedo. É o símbolo da aliança. Na cerimônia de casamento, o noivo põe uma aliança na mão da noiva, a noiva põe uma aliança na mão, no dedo do noivo. E a partir daquele momento está indicando para todos que aquele homem e aquela mulher têm um compromisso, têm uma aliança. E o Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, através do seu sangue, Ele fez um compromisso, um testamento, uma aliança conosco. Só que eu posso tomar a decisão de quebrar esta aliança. Eu posso tomar a decisão de quebrar este compromisso com o Senhor. E o Senhor, Ele diz em sua palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Fazendo isso, você cumprirá o primeiro e o maior de todos os mandamentos do Senhor. Aleluia. É óbvio que eu não iria conseguir cumprir todos os mandamentos da lei, mas o Senhor veio, Ele cumpriu por nós, e agora Ele está dizendo, cumpra o maior de todos os mandamentos, que é amar o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Fazendo isso, estará cumprindo o maior de todos os mandamentos. Aí, pode vir a fama, pode vir o sucesso, pode vir o dinheiro,
Pode vir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, porque nada me separará do amor de Deus. Quando eu decido não quebrar a aliança que eu tenho com Jesus, com Deus Pai, em minha vida, sendo Ele o meu Senhor, meu Deus, o meu Salvador, todas as bênçãos podem cair sobre a minha vida, mas nenhuma delas superará a aliança que eu tenho com Jesus. Querido, José, ele virou agora o governador do Egito. Ele podia mandar e desmandar. Enquanto toda a terra estava em fome, em pobreza, o Egito estava próximo, sob o governo de José. Ele tinha poder. Ele podia mandar e desmandar. Ele podia ter o que ele queria. As riquezas, sucesso, prosperidade, ele tinha abundância. Mas ele já tinha cumprido todos esses pontos que eu dei aqui antes. Aleluia! E agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele fez todos esses pontos, o Senhor chegou, pegou a José e disse: agora, José, você já passou, você já fez tudo isso, você já cumpriu você já decidiu não pecar, você já decidiu andar pela verdade, você já decidiu participar dos meus planos, você já decidiu servir, você já decidiu fugir do pecado, fugir da aparência do mal, decidiu andar comigo. Agora que ele passou por isso, o Senhor pega José ali da prisão e coloca ele como governador do Egito. Sabe por quê? Porque José agora estava preparado. Oh, glória a Deus! Ele estava preparado para andar. Ele estava preparado para ser próspero. Ele estava preparado para ter sucesso. Ele estava preparado para que as bênçãos de Deus caíssem sobre a vida dele. Você sabe por quê? Porque ele exaltou ao Senhor acima de todas as coisas aqui. Aleluia. Aleluia! E o Senhor está nos ensinando essa noite. O desejo que o Pai tem para o seu filho é que o seu filho cresça. O desejo que Deus quer de nossa vida é que nós cresçamos a cada dia, tanto espiritualmente quanto materialmente. Mas eu preciso Glória a Deus. colocar o Senhor em primeiro lugar. E não é só pôr o Senhor em primeiro lugar, eu preciso honrar ao Senhor. Porque a questão de honra não é porque eu coloco Ele em primeiro lugar. A questão de honra não é porque Deus precisa de nada ou porque alguém... Não, a questão de honra é porque eu considero o Senhor o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Você pode pensar, mas Deus não precisa de nada, Deus não precisa de louvor, Deus não precisa de adoração. Ele não precisa mesmo, Ele não precisa nem de mim. Nem de você Ele precisa, não precisa de nós. Quem precisa dele sou eu. Quem precisa dele é você. E quando eu decido honrar a Deus, com todas essas atitudes que eu falei aqui, quando eu decido honrar ao Senhor, eu não faço porque Ele precisa, eu faço porque eu reconheço que Ele é. Eu posso pensar, Ele é muito rico, mas eu vou dar louvor a Ele. Ele é muito famoso, mas eu continuo adorando a Ele. Ele é o grande, o poderoso, mas eu continuo servindo. Ele tem todas as coisas, mas eu continuo adorando, não porque Ele precisa, mas porque eu reconheço que Ele é soberano sobre todas as coisas. Oh, Deus é Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Você quer uma mudança na sua vida? Você quer uma vitória na sua vida? Você quer que o Senhor trabalhe na sua vida em todos os âmbitos? Coloque em prática. Servir a Deus. Seguir a verdade. Aleluia. Participar dos planos de Deus. Diga, Senhor, como Maria disse, cumpra-se a sua vontade em mim. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E ela foi uma bem-aventurada, porque ela se prontificou a estar nos planos de Deus. Glória a Deus. Ande com Deus, meus irmãos. Se você andar com o Senhor, como é bom quando a gente anda com o Senhor.
Ainda que o inimigo lute, ainda que o inimigo se levante, o nosso amigo está aqui do meu lado. O nosso amigo está aqui do nosso lado. Ele está caminhando conosco, Ele está andando conosco em todas e qualquer situações. E aí quando Deus Ele vê que você já está no ponto, Ele vai derramar a bênção da prosperidade. Pode vir sucesso, pode vir fama, pode vir dinheiro, pode vir tudo, porque você não colocará nada acima. Aleluia. Vamos ficar Louvado de é pé. teu nome, Jesus. Eu quero fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor, vem teu rei na paz. Espírito Santo. O Senhor quer abençoar a cada um de nós aqui, meus irmãos, nesta noite. Deus eterno, Deus poderoso e santo. O Senhor, Ele quer mudar a nossa vida e Ele quer que nós cresçamos, tanto espiritualmente quanto materialmente, quanto na nossa vida física, Santo, santo, santo. na nossa vida social, na nossa vida emocional. O Senhor, Ele quer abençoar e prosperar. Mas eu preciso honrar o Senhor. Eu preciso colocar o Senhor acima de tudo em minha vida. Eu preciso decidir não pecar. Eu preciso decidir esperar a vinda dele para me subir com ele ao céu. Aleluia, Jesus. A noiva de Cristo, que é a igreja, está esperando o noivo vir buscar. Uma igreja santa, pura, imaculada, sem máculas e sem rugas. Eu preciso estar neste padrão para que as bênçãos do Senhor ela caia sobre mim. Você vai ver que Deus Ele vai te abençoar se você tomar esta decisão de andar com Deus, de estar, de manter o compromisso com o Senhor. Você vai ver que as bênçãos do alto dos céus vai cair sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, eu quero clamar a Ti, Pai, eu te pedir para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a manter o nosso compromisso com o Senhor, a não pecar, a andar sempre na verdade, a Senhor Jesus estar aos seus pés, a servir ao Senhor a cada momento, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Deus. Senhor, olhai para cada coração, ó Deus, esta noite. Coração aflito, coração pesado. Eu peço ao Senhor para que o Senhor venha agora, Pai, operar. Porque nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, amar ao Senhor. Tomamos a decisão, Senhor, de estar aos seus pés, ó Pai, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Senhor, nós te damos graça, confirma as bênçãos dos céus sobre a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sendo ministradas sobre a vida de cada um, Senhor. Que cada um de nós possamos, Senhor Jesus, receber do alto as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor, o compromisso, Senhor, que temos contigo, que viemos alcançar as mais ricas bênçãos do Senhor. Assim como o Senhor abençoou os seus filhos, assim como o Senhor foi com José, Pai, seja com o seu povo, Senhor.
colocando, Senhor Jesus, aleluia, em posição de destaque. Nos ajuda a ser fiel a Ti, ó Pai, e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus seja louvado.